Olha, gente, eu posso afirmar que dentre os filmes de terror na pegada mais slasher que foram lançados esse ano, O Telefone Preto 2 foi com certeza meu favorito. Não também tenha sido uma competição difícil, porque slasher desse ano, gente, eu acho que não teve outros bons não, teve. Eu não tô lembrando, mas a minha memória é meio ruim, então se alguém lembrar, fala aqui, por favor. Mas enfim, O Telefone Preto 2 foi lançado no dia 16 de outubro aqui no Brasil, e já vou dar minha opinião aqui, que eu gostei bastante do filme, e eu tinha gostado bastante do primeiro também. Então no vídeo de hoje vamos falar dessa sequência que foi meio polêmica quando anunciada, mas foi bem aguardada e bateu o recorde de bilheteria lá nos Estados Unidos, viu? Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, gente, eu sou a Baby e aqui nesse canal você vai encontrar muitos filmes de terror, curiosidades assustadoras e casos misteriosos. Então se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. O Telefone Preto 2 é dirigido pelo Scott Derrickson, o mesmo diretor do primeiro filme e também diretor de filmes como O Exorcismo de Emily Rose, A Entidade e Doutor Estranho. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas O Telefone Preto 1 é uma adaptação de um conto de 2004 que também se chama O Telefone Preto, que foi escrito pelo Joe Hill, que é filho do Stephen King. Pois é, né, gente? Babado. Imagina ser filho do Stephen King. E olha só, o Joe Hill já tinha escrito mais ou menos uma história para a continuação de Telefone Preto. Para caso o primeiro filme tivesse sucesso, um segundo pudesse existir, porque tinha conteúdo ali para essa continuação, tinha história. E O Telefone Preto, lançado em 2022, foi um sucesso. Produzido pela Blumhouse e estrelado pelo Ethan Hawke como o assassino, o filme teve um orçamento de mais ou menos 18 milhões de dólares e chegou a faturar mais de 160 milhões de dólares mundialmente. E aí veio a sequência, né, gente? Tinha história, tinha gente interessada em fazer, então bora. Mas eu acho que essa sequência pegou muita gente de surpresa quando foi anunciada, que a gente não sabia que o Joe Hill tinha essa história, né? Foi meio que tipo, né, como que vai ter o 2 se no 1 o assassino morre? Ah, gente, não posso esquecer de falar que esse vídeo contém spoilers, então fico alerta aí. Mas na minha opinião, a história do 2 foi muito bem amarrada, ficou super interessante, respondeu algumas perguntas que foram deixadas abertas no 1 e conseguiu concluir bem, a ponto de que, se for ter o 3, eu acredito que seria um prequel, né, contando a origem do assassino, o Grabber, e não uma continuação do segundo. Inclusive, eu não sei se eu tô ficando doida, mas eu acho que eu vi uma notícia saindo sobre isso, tipo, sobre se for ter o 3, a história vai contar a origem do Grabber, etc. Não sei se isso é verdade mesmo, mas vamos ver. Resuminho super rápido do que rolou no primeiro filme pra dar o contexto aqui do segundo. Em O Telefone Preto, a gente conhece os irmãos Finn e Gwen, que moram ali com o pai solo, que é alcoólatra, e cuida dos filhos sozinho porque a mãe das crianças tinha tirado a própria vida há pouco tempo. O Finn acaba sendo sequestrado pelo Grabber e no cativeiro ele atende um telefone preto e consegue falar com os espíritos de outros garotos que o Grabber já sequestrou e matou antes. E esses espíritos tentam ajudar ele a sair dali. Enquanto isso, a Gwen começa a ter uns sonhos muito vívidos sobre o sequestro. Ela tem um tipo de visão e esses sonhos acabam guiando a polícia até o local onde o Finn estava. No fim, o Finn mata o Grabber e consegue se libertar ali, sendo a única vítima sobrevivente desse assassino. 4 anos depois, em 1982, agora em O Telefone Preto 2, a gente vê o Finn ali, um adolescente meio rebelde, agora com 17 anos, e ele tá brigando ali na escola, ele quer dar porrada em qualquer um que fale qualquer coisa dele. E aí a Gwen, sendo a irmã mais nova sensata, tenta parar aquela confusão e aconselhar o irmão a lidar melhor com tudo aquilo que ele tá sentindo. Toda aquela raiva, né, e agressividade é o jeito que ele tá lidando com o trauma que ele sofreu de ter sido sequestrado ali por um louco. Imagina, gente, você tem 13 anos, você é sequestrado, você consegue sair, uhul, felicidade, mas óbvio que você vai ter um trauma pro resto da vida, né? E ele também já tinha outro trauma, que era o fato da mãe ter tirado a própria vida. Então, já há 17 anos, vários traumas. Logo no início do filme, a gente também vê a Gwen sonâmbula ali, sonhando com ela atendendo um telefone. Na outra linha, a gente vê uma jovem em um lugar com muita neve e as duas conversam sobre estarem tendo os mesmos sonhos, que eram sonhos de meninos sendo mortos brutalmente e depois seus corpos num lago de gelo. E nenhuma das duas consegue entender muito bem o que isso significa. E aqui o filme faz uma coisa muito legal, que é conectar o passado e o presente, que a gente descobre que essa jovem que tá do outro lado da linha se chama Hope, e ela na verdade é a mãe da Gwen do Finn, só que no passado, quando ela era mais jovem. As duas estão tentando entender esse sonho que elas têm. Elas sonham com esses 3 meninos
mortos. Só que a Hope vê um número de telefone sendo cravado ali no gelo, que é o número que ela tá discando, e a Gwen vê as iniciais WBH sendo cravadas no gelo. Eu gosto muito que o filme tem essa parte sobrenatural, que não foi introduzida do nada, porque a gente já sabe no primeiro filme que a Gwen realmente tem essas visões em sonhos, e que ela herdou esse dom, esse talento, maldição, como ela considera, da mãe dela. Então aqui no 2, eles conseguem trazer as duas juntas com esses elementos sobrenaturais. Enquanto isso, o Finn também tá tendo umas experiências ali bem fora do normal. Ele tá caminhando pela rua e ele escuta um telefone público que tá desativado tocando. E ele já vai atendendo, sabendo, né, que aquilo pode ser alguma coisa sobrenatural voltando. Então ele só atende e fala: oi, não posso te ajudar, tchau. E sai vazado porque ele não quer lidar com aquilo de novo. Bom, a Gwen acaba descobrindo que aquele lugar lá que ela viu a mãe dela no sonho era o acampamento Alpine Lake, que é tipo um acampamento de verão, assim, meio Crystal Lake, de Sexta-feira 13. Mas nesse caso aqui é um acampamento de inverno, né? E é um acampamento cristão que a mãe da Hope trabalhou no passado como monitora. Também foi nesse acampamento que, em 1957, o Grabber fez suas 3 primeiras vítimas. Os 3 meninos que mãe e filha estavam vendo ali nos sonhos. E é aí que a Gwen fala pro irmão, assim, olha, a gente tem que investigar isso, eu sei que você tá sentindo umas coisas também, vamos lá nesse acampamento e vamos descobrir o que tá acontecendo. Tem esse programa aqui de monitores e a gente pode ir com essa desculpa e investigar. O Finn fica meio receoso, mas no fim ele acaba indo com a irmã pro acampamento e junto com eles vai o Ernesto também, que é o irmão mais novo de uma das vítimas do primeiro filme, o Robin. E olha só que doideira, que interessante. Eles são interpretados pelo mesmo ator e eu nem tinha reparado isso depois que eu pesquisei e vi. Mas o ator Miguel Mora, que faz o Robin no primeiro filme, faz agora no 2 o irmão mais novo do Robin, o Ernesto. E aí eles vão pro acampamento, né? Inclusive essa cena deles no carro indo e tocando Pink Floyd, achei belíssima, achei muito legal a atmosfera que eles criaram. Me deu até um arrepio, assim, tipo, pensando, né? Que claro que a trilha sonora contribui muito pra isso também, toda a atmosfera, mas eu senti vendo essa cena que meio que eu que tava indo ali pra aquele acampamento, naquela neve toda, véi. E você sabe que eles estão indo ali, que eles vai acontecer alguma merda, certeza. Bom, depois de um custo ali na estrada, por causa do tanto de neve que tinha, eles acabam chegando no acampamento e tá assim, neve total, e fecharam as estradas porque tá tendo essa nevasca super forte. Aqui o cenário vira essa coisa mesmo de um inverno escuro, tudo frio, mais de noite, o que é o oposto do primeiro filme, que já é mais quente e ensolarado. E o diretor fez isso intencionalmente, né, pra realmente dar esse contraste mesmo entre os dois filmes. Chegando lá, eles conhecem o dono do acampamento, o Mando. E ele fala que o acampamento tá fechado temporariamente por causa da nevasca e que só tinham eles ali porque eles não tinham conseguido avisar os 3 a tempo de que não era pra ir por causa do alerta de muita neve. Mas que de boa, tem acomodação ali pros 3 e eles vão ter que ficar, né, até o fim da nevasca. A neve tá bloqueando tudo ali. Eles vão dormir e durante a noite, a Gwen, que tá dormindo ali numa acomodação sozinha, diferente, começa a sonhar e ficar sonâmbula. E ela começa a ser atacada no sonho, tal qual acontece em A Hora do Pesadelo com o Fred Krueger. Aqui o assassino também vai atacar pelos sonhos, só que são especificamente os sonhos da Gwen, que tem esse dom sobrenatural. E tudo que acontece com ela no sonho acontece também na vida real. E o filme usa esse recurso de deixar a imagem bem granulada, assim, como se fosse uma gravação antiga, pra poder representar o que é o sonho. Então é bem explícito ali as partes que são o sonho da Gwen e as partes que não são. Esse recurso de gravação granulada, assim, é um recurso que o diretor já tinha usado em Entidade, por exemplo. Mas eu vi algumas pessoas falando que não gostaram muito desse recurso em O Telefone Preto 2, que ficou too much, né? E realmente tem muito essa troca de sonho pra o que não é sonho, aí depois é sonho de novo, aí depois não é sonho. Mas não me incomodou, eu gostei, porque é uma coisa diretona ali, que facilita o entendimento do espectador e ao mesmo tempo traz uma atmosfera mais sinistra e até meio anos 80 ali, com esse estilo de gravação. E assim, eu vou falar disso mais pra frente, mas como tem muitas cenas que intercalam entre o que é sonho e o que não é sonho, ele já usar esse recurso direto, assim, explícito da gravação granulada sendo sonho, facilita muito o entendimento, porque tem cenas que é, por exemplo, uma cena de ação ali, uma briga, e vai trocando muito rápido entre o sonho e o que não é sonho, vai trocando, né, os pontos de vista ali que a gente tá tendo da Gwen e das pessoas que a gente tá assistindo. Então eu acho que se ele não tivesse usado esse recurso tão explícito, talvez poderia
poderia ficar confuso nessas cenas, não sei. Na segunda noite ali do acampamento, o Finn recebe uma ligação no telefone público de lá que tá fora de serviço. E quem tá falando ali é o Grabber. E ele fala assim: olha, Finn, eu morri sim, você me matou, e agora eu quero vingança por você ter feito isso comigo e também por você ter me feito matar o meu próprio irmão. Isso rola no primeiro filme. Ele fala que ele tá ali no inferno e que as pessoas pensam que o inferno é fogo, mas na verdade o inferno é gelo, muito gelo, e que ele tem o objetivo de fazer o Finn sofrer e sentir dor, e pra isso ele vai atrás da pessoa que o Finn mais ama, que é a irmã. Hello, Finney. Momentos depois, a Gwen é violentamente atacada no seu sonho pelo Grabber. E aí tem uma cena do ataque que eu acho que é numa cozinha, assim, que é bem doida, porque é tudo muito bem feito e sincronizado perfeitamente. Vai mostrando, né, o ataque no sonho e também como ele tá sendo visto na vida real dos que estão acordados ali. Os movimentos e tal são os mesmos, é tudo perfeitamente sincronizado, mas quem tá acordado ali vendo aquela cena não consegue ver o Grabber, né? Só vê a Gwen se movimentando ali e flutuando como se estivesse sendo atacada por alguma coisa invisível. E desses ataques que o Grabber comete contra a Gwen durante o filme, gente, vale ressaltar que eu amei a cena do cabo de telefone no pescoço dela. E ela girando na cabine e aquele tanto de sangue jorrando. Gente, que cena. Eu amei. Achei que ela ia morrer ali e ela não morreu. Mas enfim, vou falar mais sobre isso no final. O Finn, o Ernesto e a Mustang, que é sobrinha do Mando, conseguem salvar a Gwen desse ataque. E eles acabam se reunindo ali na capela do acampamento depois disso. Esse ataque também foi visto por outros 2 funcionários ali do acampamento. O Kenneth e a Bárbara, que são um casal de cristãos mais hardcore, assim. E aí, sentados todos ali, eles estão tentando entender o que aconteceu. Esse casal vai logo falando que a Gwen tá possuída pelo demônio, que piriri pororô. Mas o Mando fala: ei, calma aí, vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui. E nessa conversa, a gente tem mais contexto ali de tudo. A Gwen conta que tá sendo atacada nos sonhos pelo Grabber e o Mando acaba reconhecendo o Finn como o garotinho que sobreviveu a esse sequestrador. Ao mesmo tempo, eles veem ali uma foto antiga onde tá a Hope, né, a mãe deles, o Mando, que também conhecia ela, e nessa foto tem outro homem ali, que é o Grabber. E na verdade, o nome dele era Bill, conhecido como Wild Bill Hickok, que é o WBH, que estava sendo cravado ali no gelo nos sonhos da Gwen, e ele era um funcionário de manutenções ali do acampamento, o que eu achei bem parecido ali com o Fred Krueger também, porque o Fred Krueger era um zelador, né, então zelador, manutenções, achei parecido. O Grabber tinha matado esses 3 garotos no acampamento no passado, e os corpos deles nunca foram encontrados. Desde então, o Mando tinha prometido para ele mesmo e para a família desses garotos que ele ia comprar o acampamento do antigo dono e ia fazer de tudo para poder achar os corpos desses meninos. E agora ele sentia que aquilo era um sinal. A Gwen e o Finn ali eram um sinal de que eles tinham que achar esses meninos. Ainda mais porque a chave para tirar a força do Grabber, que agora é uma entidade sobrenatural, tá em achar os corpos desses meninos e finalmente libertar eles dali. As almas desses garotinhos estão presas num estado de sofrimento e o Grabber se alimenta desse medo e dessa dor para poder continuar forte mesmo depois de morto. Então libertar esses meninos significava enfraquecer o Grabber. Então todos eles resolvem procurar por esses restos mortais desses garotinhos. O lugar mais óbvio, né, que a Gwen tava sonhando com isso, era o lago congelado ali. Um ponto chave do filme que é revelado mais ou menos aqui é a verdadeira razão da morte da mãe, a Hope. Em um dos seus ataques ali no sonho da Gwen, o Grabber acaba revelando a verdade pra ela. Lá um pouco antes do Finn ter sido sequestrado no primeiro filme, a mãe deles, que ainda estava viva, começou a sonhar com as vítimas do Grabber e ela conseguiu localizar ali a casa dele. Mas ele vê ela e é ele que mata ela e coloca ela ali de um jeito na casa que pareceu que ela tinha tirado a própria vida. Mas na verdade, o Grabber foi o responsável pela morte da Hope. A Gwen fica indignada, né? E ali mais pro fim do filme, um pouco antes daquele grande finale que a gente tem, o pai dos dois, o Terrence, chega ali no acampamento com uma máquina de remover neve da estrada pra eles poderem ir embora. O Finn quer ir porque ele quer proteger a irmã, né, do perigo que ela tava vendo ali. Mas a Gwen quer ficar e quer achar os corpos dos meninos. E aí eles ficam ali no vamos, que não sei o que eu vou ficar. E a Gwen acaba revelando, né, a verdade pra eles. Ela fala tipo, olha, a mamãe não tirou a própria vida. Quem matou ela foi o Grabber. E aí agora fudeu. Porque o Finn, o Terrence e a Gwen querem vingança por isso e querem acabar de vez com esse assassino.
A cena final é uma grande batalha. Eles estão todos ali procurando os restos mortais dos garotos debaixo do lago congelado. Enquanto isso, Grabber aparece de uma forma bem mais monstruosa. Ele quebra a máscara aqui na parte da boca e fica só a carne aqui mesmo, sem pele, bizarro. Ele ataca e machuca geral ali, mas não mata ninguém. O que foi uma coisa que me incomodou um pouco no filme, essa questão de não ter uma morte sequer. Todo mundo sobrevive e isso passa uma questão até de que o Grabber não é tão ameaçador e forte assim como ele parece. Acho que pra entrar pro time aqui de ícones como Jason, Freddy Krueger e Michael Myers, tem que dar uma aumentada nesse body count aí, viu, Grabber? He's here. No fim, quando os corpos são finalmente encontrados e libertados, o Grabber fica enfraquecido. A galera ali vira o jogo, dá uma porrada assim, bem dada nele, espanca o cara e ele acaba afundando ali no lago congelado, finalmente preso no inferno ali do gelo. E final feliz, todos saem vivos. E também rola ali uma cena final importante e emocionante. O telefone preto ali do acampamento toca uma última vez e dessa vez só a Gwen que escuta, então ela atende. Aí já rola aquela tensão, né? Será que é o Grabber? Será que ele voltou ali dos mortos de novo? Mas aí quem tá falando é a mãe dela. E ela diz, né, que aquilo que a Gwen tem, as visões, os sonhos, não é uma maldição, e sim um dom, e que ela não é amaldiçoada, e sim especial. E a gente muito fofas, e a Gwen fica emocionada e começa a chorar muito, e depois disso o filme vai acabar. E assim, falando em Gwen, na minha opinião, ela é a grande protagonista do segundo filme, mesmo dividindo esse protagonismo ali com o Finn. Ela chama mais atenção nesse combate, né, direto que ela tem com Grabber, e ela é interpretada pela Madeleine McCaw, que só tem 16 anos. Também gostei muito do Mason Thomas fazendo essa versão crescida e rebelde do Finn. Acho que todo mundo ali do filme manda bem, ele tem um núcleo menor, né, do que o primeiro. O Ethan Hawke, apesar de não ter tanta tela como no primeiro, também continua muito bem. Eu gosto do Ethan Hawke, gente, eu gosto dos filmes de terror que ele já fez. Eu tenho uma simpatia por ele. Dá pra ver também que o filme usou referências de vários filmes de terror, né? E eu gosto muito quando isso acontece num filme atual, quando o filme sabe usar as referências. Em referência, de A Hora do Pesadelo, que é a referência mais clara, o acampamento de Sexta-feira 13, só que aqui é um acampamento de inverno, né, e não verão. A atmosfera fria e congelante, muita neve. A gente consegue ver referência de O Enigma do Outro Mundo e também de O Iluminado. E essa aqui foi um seguidor que me falou, tá? Tem uma frase do filme Doce Vingança que é usada aqui, que o Grabber que fala, a vingança é minha. Eu acho que é o Grabber que fala. Vengeance is mine. E bom, deve ter provavelmente várias outras referências que eu não consegui ver ainda, porque só assisti o filme uma vez, né? Mas enfim, se você tiver visto mais referências, deixa aqui nos comentários pra eu ver. Eu vi que muita gente não gostou dessa questão do ataque nos sonhos e tudo mais. Que ficou muito parecido com A Hora do Pesadelo e que não sei o quê. Mas eu achei que sim, dá pra ver, obviamente, que é uma referência, mas é diferente. Não é como se isso se encaixasse aleatoriamente na história, sabe? Esse elemento do sobrenatural, ele não foi colocado lá do nada. Ele já existia no primeiro filme, então eu gostei dessa forma do assassino voltar e dá pra ver que é uma história muito bem amarrada com a história e a mitologia do primeiro filme. Agora, pra um terceiro, será que tem história? Bom, eu acho que independente da nossa mera opinião mortal, vai ter terceiro, porque, gente, vocês acham que realmente o segundo fazendo sucesso, eles não vão querer fazer um terceiro? Eu acho que vão, e eles podem apostar ou nessa ideia do prequel, da origem ali do Grabber, que eu não acho uma ideia ruim, tá? Eu não odeio prequels, mas eu sei que tem muita gente que odeia. Ou eles podem ir pra um lado que eu já acho perigoso, de ficar revivendo o vilão e repetindo essa lógica de morte sobrenatural com outras vítimas, talvez. Tentar fazer uma continuação do segundo. Não sei, aí eu já acho que vai perder um pouco o sentido e vai degringolar o trem todo ali. Por favor, não me deixem com raiva com esse 3. E tem umas curiosidades interessantes também sobre a produção de O Telefone Preto 2. Durante sua produção, o filme usou o codinome Mysterium, um título falso para poder despistar e evitar coisas saindo do filme antes do seu lançamento. As filmagens principais começaram no dia 4 de novembro de 2024 e rolaram lá no Canadá, indo até o dia 23 de janeiro de 2025. O elenco contou que o set do acampamento era no meio do nada, com muita neve, e era um frio
frio tão dolorido que às vezes eles nem sentiam o próprio rosto ou as mãos. O Mason diz que parecia que o frio ia matar eles antes do próprio Grabber. E sabe aquele visual de pesadelo que eu comentei antes, que toda vez que a Gwen sonha, a imagem fica granulada e parecendo uma gravação antiga? Então, eles usaram muito a câmera Super 8 para isso. O Scott Derrickson disse que usou de propósito uma quantidade enorme de filmagem Super 8 e material de textura analógica, a ponto dele dizer que pode ser o maior uso de Super 8 já colocado num filme comercial mainstream. Ele também criou uma trilha sonora interna para esses trechos. Um chiado meio de projetor escolar antigo para que o público sempre entendesse instantaneamente que isso é sonho e isso é real. Sem ter confusão nenhuma, mesmo quando ele começa a cortar uma coisa dentro da outra, que é o que acontece. Além disso, o fato da Gwen ter virado mais a protagonista foi uma coisa planejada pensando na idade real dos atores. O roteiro foi escrito já considerando que eles iam crescer, né? A história pula 4 anos e o fim agora é um adolescente marcado pelo trauma e a Gwen é quem carrega boa parte da ação sobrenatural. E isso meio que dialoga com outra decisão dos bastidores ali, que é que o Scott Derrickson queria um filme mais violento e agressivo emocionalmente, já no universo de ensino médio e não mais crianças de fundamental. Então ele esperou os atores crescerem e amadurecerem para poder filmar com eles sendo adolescentes de verdade. Essa troca de protagonismo também ajuda a transformar a Madeleine McGraw numa Scream Queen Teen, que é uma coisa que a própria imprensa vem destacando, inclusive considerando ela e a irmã Violet McGraw, que tá no filme Megan, como uma dupla de novas carinhas aí do terror. No fim, a produção de O Telefone Preto 2 ficou maior e mais cara que o primeiro. O orçamento estimado foi de cerca de 30 milhões de dólares, que é bem mais parrudo que o padrão ali que a Blumhouse tem de fazer filmes com baixo orçamento. Mas esse dinheiro a mais foi justamente para bancar todo esse cenário de neve, locação, efeitos práticos e uma fotografia que foi bem mais ambiciosa. O Telefone Preto 2 teve premiere no festival Fantastic Fest no dia 20 de setembro de 2025 e só depois estreou mundialmente nos cinemas no dia 17 de outubro de 2025, que é perto do Halloween, né? Mas originalmente ele tinha sido anunciado para junho desse ano. A Universal e a Blumhouse basicamente mudaram a data para poder posicionar o filme como um terror de fim de ano e aumentar o impacto de bilheteria que tem no outono lá nos Estados Unidos. E o resultado disso foi o filme estreando em primeiro lugar de bilheteria nos Estados Unidos e ultrapassando o faturamento de 80 milhões de dólares mundialmente bem rápido. Bom, eu gostei bem de O Telefone Preto 2. O visual do filme é muito bonito, a atmosfera ali de frio e escuridão é muito bem feita, os efeitos, a edição é muito boa e a história faz sentido. Ela conversa muito bem com o primeiro filme. Mas eu acho que faltou uma maldade maior ali do Grabber. Ele fica muito mais ameaçando do que fazendo. Tanto que a consequência disso é que ele não mata ninguém. Pareço uma louca falando isso, né, gente? Mas é que pra mim, um filme slasher que não tem morte, sabe? Senti um pouco de falta dessa parte, sabe? De deixar o Grabber mais, sei lá, perigoso ali, mais matador. Mas em geral, eu gostei muito do filme. Sei que ele tá dividindo opiniões. Vi gente falando que amou, mas vi gente falando que odiou também. Mas em geral, eu tô vendo mais avaliações positivas. E você, já assistiu? Você amou ou você odiou? Deixa aqui sua opinião sobre esse filme nos comentários. E não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e me seguir lá nas outras redes, porque tem muito mais conteúdo por lá. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.